Capítulo 36, questões conceituais, exercício 1. A figura Q36.1 mostra os fasores de Fem A, B e C. Para cada um, quanto vale o valor instantâneo da Fem? Nesse instante, o módulo de cada Fem aumenta, diminui ou permanece constante? Bem, o que a gente vai fazer aqui é razoavelmente simples. No caso aqui vem o conceito de como é que é construído os gráficos de fasor. Na verdade, o gráfico de fasor é a solução no plano imaginário das equações diferenciais do circuito, certo? No caso, a solução do circuito ela é montada com uma solução real e imaginária, o eixo real e imaginário, e você tem a componente de cada fasor como padrão na parte real, que é exatamente a parte horizontal, como o valor instantâneo da Fem, como está pedindo aqui. Então, por exemplo, no A, qual é a componente dele no eixo horizontal? O componente dele no eixo horizontal vale menos 100 volts. Então, o valor instantâneo, aquele que é medido no multímetro naquele instante, no osciloscópio, né, naquele instante, é de menos 100 volts. No item B, né, que seria VA menos 100 volts. No B, se a gente pega a componente no horizontal, na verdade você tem 5 quadrados aqui para 100 volts, a componente horizontal são 3 quadrados, então o nosso VB é de 60 volts. E o C, né, a Fem C, a componente dela na horizontal são 4 quadrados, consequentemente 80 volts. Esses são os valores instantâneos de cada Fem do jeito que está sendo pedido. É bom deixar claro que por que a gente não pega o vertical e pega o horizontal e não o vertical. É só uma questão de fase. Isso é, você pode pegar o vertical que não tem problema. O problema é o instante em que você começa a contar o tempo. No instante que você começa a contar o tempo é que vai, na verdade, definir se você está pegando o eixo horizontal ou o eixo vertical. Por exemplo, eu posso começar a contar o tempo quando a Fem está no seu valor máximo, ou uma delas no valor máximo. De uma delas no valor máximo significa que ela está posicionada no eixo horizontal. Mas eu posso definir ela como valor zero inicial. Então ela vai estar posicionada no eixo vertical, a componente dela vai ser o eixo vertical. Como padrão, a gente tem o ômega-t como o ângulo entre o fasor e o eixo horizontal. Por isso que você pegar o horizontal ou o vertical, na verdade, é só uma questão de que instante que você começa a contar o tempo. Certo? De qualquer forma, a ideia é, durante o tempo, ele gira no sentido, pelo menos a forma pelo qual são construídos os fasores, ele gira no sentido anti-horário. Se gira no sentido anti-horário, a gente pode definir se esse valor está aumentando ou diminuindo. Por exemplo, no A, quando ele gira no sentido horizontal, no sentido anti-horário, o que vai acontecer é que a componente horizontal vai diminuir. Por quê? Porque o fasor vai vir cada vez mais para cá e a componente dele vai diminuir cada vez mais. É claro que eu estou falando em termos de módulo, né? Então, no item B, o A ele diminui porque diminui em módulo, porque o valor dele está sendo cada vez menor, cada vez mais aproximando do zero. Certo? O B também diminui, porque ele andando no sentido anti-horário, o fasor está vindo cada vez mais para cá, consequentemente a componente horizontal dela está diminuindo. Consequentemente o VB também diminui. Agora o C aumenta. Por quê? Porque o fasor indo no sentido anti-horário, ele está vindo para cá. Então ele está indo, por exemplo, de 80 para o 100. Certo? Então ele está aumentando durante o tempo. O gráfico de fasor, a gente tem outras informações que a gente pode tirar deles. Por exemplo, a gente pode tirar os ângulos de fase de cada um com relação ao horizontal, com relação ao eixo base, que é horizontal positivo. E a gente pode tirar, por exemplo, o módulo, descrever no tempo como é que ele varia. Por exemplo, se a gente considera os ângulos alfa, beta e gama
esses três que estão de cada um dos fasores com relação horizontal, é fácil a gente calcular esses ângulos. Então, por exemplo, a tangente de alfa é, na verdade, 20, que é esse lado aqui, dividido por 100 é a tangente dele. Certo? Então, alfa é 0,2 radianos. A tangente de beta, ela é 80, né? 2, 4, 6, 8, 80, dividido por 60. Então, o beta é 0,93 radianos. E o gama, a tangente de gama é 60, ó, 2, 4, 6, e aqui 2, 4, 6, 8, 60 por 80, consequentemente o gama é 0,59 radianos. E o módulo? O módulo a gente tira pelo triângulo retângulo, né? Por Pitágoras, fica 20 ao quadrado mais 100 ao quadrado, raiz vai me dar o módulo do fasor A, que é 102 volts. O módulo fasor B, 80 por 60, é 100 volts. O módulo fasor C é 60 por 80, também é 100 volts. Consequentemente, a gente pode construir como cada fasor varia no tempo. A gente vai, por exemplo, como o VA varia no tempo. A amplitude dele é 102, que a gente calculou aqui, e ele varia com um cosseno com relação ao eixo base, que é esse aqui. Então vai ser o 0,2 que a gente calculou aqui, mais π. 0,2 mais π é a posição do A em função do tempo. O VB ele vai ser cosseno de ômega t mais 0,93, que é o ângulo que ele está aqui, certo? Eu estou considerando esse estado aqui como o estado inicial do nosso problema. Se for assim, o VC é ômega t menos 0,59, porque ele está para o lado negativo. Na verdade, como é que VA, VB e VC variam no tempo. Volto a dizer, eu estou considerando essas variações no tempo, considerando que o estado do que a gente está vendo aqui é em tempo igual a zero. É isso.